Maranata, 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 vem Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, aqui quem fala é o seu irmão, seu amigo, Bispo Amaro. Quero convidar a você para ouvir mais uma mensagem que o Espírito Santo me deu. Eu tenho a certeza, a convicção, que a palavra de Deus pode mudar a história de qualquer pessoa, contanto que esta pessoa dê ouvido à voz do Senhor. Ouça mais uma mensagem que com certeza sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus em Cristo vos abençoe e que no fim desta mensagem você possa dizer: Deus falou comigo. Maranata, 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 vem Senhor. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19, versículo 30, diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos todos ler a uma só voz? Vamos lá. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Eu quero falar nesta noite sobre a sexta palavra da cruz. Está consumado. A Bíblia está afirmando que depois que Jesus bebeu o vinagre, ele disse: está consumado. Depois disso, ele vai logo morrer. Está consumado. Está feito. Está terminado. Está realizado. Está completado, concluído. Está cumprido. Não falta mais nada para se fazer. Tudo está feito. Está consumado, está terminado, está acabado, está completado, concluído. E ele já havia dito isso em uma oração conhecida pela oração sacerdotal no capítulo 17 de São João, verso 4, ele disse: Eu, ó Pai, te glorifiquei na terra, tendo consumado, ou tendo feito, tendo concluído a obra que me deste para fazer. Quando lá na cruz Jesus disse: está consumado, ele estava consciente de que tudo que o Pai mandou que ele fizesse, ele tinha feito. Ele estava realizado. Eu não me omiti de nada. Eu fiz simplesmente tudo. Quando eu estava lá na glória, o meu Pai disse: desça, se faça homem, cresça, passe 3 anos de ministério e depois morra. Quando você for à cruz, não grite, para que suas dores não se aliviem, não diminuam. Quando lhe derem uma mistura anestésica na cruz, não beba, para que você sofra a dor completa. E ele fez tudo. Por isso, na sua oração, ele disse: Pai, eu te glorifiquei na terra. Capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando, fazendo, concluindo
a obra que tu me destes para fazer. Podes tu dizer glória a Deus? Tendo ele feito tudo, logo ele pode nos salvar totalmente. Sem a ajuda de igreja, denominações ou santos, ele pode salvar totalmente, porque ele fez tudo. Ele fez a obra completa. Você crê que Jesus fez a obra completa? Diga, creio. Diga, Jesus fez a obra completa. Quando ele disse está consumado, ele estava querendo dizer isso. Eu fiz tudo, não falta nada. Jesus Cristo, ele cumpriu uma obra tríplice. Segundo escreveu o maior profeta messiânico, Isaías, no capítulo 53, a obra que Cristo realizou na face da terra foi uma obra em 3 dimensões. Eu e você, nós somos, cada um, uma trindade. O Pai nos fez a sua imagem e semelhança. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e nos fez também, cada um, uma trindade semelhante a ele: corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse está consumado, ele estava dizendo: olha, a obra que eu vim realizar, a obra tríplice de salvação, eu fiz. Isaías, profetizando 700 anos antes de Cristo nascer, já estava dizendo que Cristo ia consumar essa obra. Escuta bem essa. Isaías profetizou no versículo 4 do capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. No versículo 5, ele levou sobre si as nossas transgressões. No mesmo versículo 5, ele levou o castigo que nos traz a paz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, cumpriu a obra que nós precisamos para o corpo, levou sobre si as nossas iniquidades, consumou a obra que eu preciso para o espírito, o perdão das minhas iniquidades e dos meus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, consumou, cumpriu o castigo para curar a minha alma, para curar minhas emoções. Tu estás entendendo? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Repete isso, ele levou sobre si minha enfermidade. Mais forte. Então, quando ele disse está consumado, é porque ele carregou minha doença, a doença da humanidade. Escute aqui, o ministério de Jesus foi marcado por curas. Muitas delas ele fazia em resposta à fé do necessitado. Outras ele fazia honrando a fé de um parente, de um amigo. Outras ele fazia sem fé do necessitado e sem a fé de nenhum parente, por pura misericórdia. Jesus curou pessoas que tinham fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, grande foi a sua fé. Aquele homem que Jesus curou, que foi trazido por cima do telhado, grande foi a fé dos seus amigos. O homem do tanque de Betesda,
por pura misericórdia, o homem não tinha fé nenhuma, mas Jesus curou. Quando ele disse está consumado, ele estava dizendo que levou a enfermidade dessas pessoas e a minha enfermidade também. E quem crê que Jesus levou a sua, só dá um glória a Deus, nem que seja alto, nem que seja alto. Eita mistério! Ele levou sobre si as minhas transgressões, iniquidades. Ou seja, ele sarou o meu espírito, perdoando os meus pecados. No ministério de Jesus, ou o ministério de Jesus, foi igualmente marcado pela absolvição de pecados. Os piores homens e mulheres, escute aqui, os piores homens e mulheres, as prostitutas e adúlteras, os adúlteros, os homens e mulheres, os piores da face da terra, vinham a Jesus, convidava-o para ele ir às suas casas, comer com eles. E Jesus ia à casa desses pecadores, Jesus ia, comia com eles, dava a eles o ensinamento da palavra. Zaqueu foi um exemplo, Maria Madalena foi outro, a mulher adúltera, a mulher samaritana, exemplos de pessoas que não valiam um cibazó ou uma cibalena, como diz o nordestino. Mas quando Jesus via essas pessoas abandonadas, era dessas pessoas que Jesus se aproximava. E por isso ele era criticado, pois diziam: como pode o Filho de Deus andar com a escória da sociedade? Ora, foi para isso que ele veio, para carregar as transgressões e o pecado do povo. E ele disse: os sadios não precisam de médico, e sim os doentes. Esses são que precisam de médico, porque estão doentes. E eu vim para carregar a transgressão e o pecado desse povo. Aleluia. Pai, está consumado, está consumada a obra do corpo do povo, mas também está consumada a obra para ajudar esse povo emocionalmente. Jesus, na cruz do Calvário, quando disse está consumado, ele estava dizendo: eu providenciei a solução para os problemas emocionais do meu povo. Se você acompanhar o ministério de Jesus, foi um ministério também psicológico, emocional. Mateus começa e termina dizendo que Jesus e Deus é conosco, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é? Começa dizendo que o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E quando termina o livro de São Mateus, vão por todo mundo pregando o Evangelho, batizando-os todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco. Mateus começa e termina dizendo que Deus é conosco. Não existe nenhuma palavra de influência psicológica que possa aumentar mais a autoestima segundo a linguagem psicológica do que essa: eu estou com você. Olha, pastor Gilberto, aquela situação é difícil, mas eu estou com o senhor, pode contar comigo. Olha, presbítero José, aquela situação é difícil, mas pode contar comigo. Não pode existir uma ajuda emocional mais do que isso. Eu estou com você, estou ao seu lado. Olha, o irmão Renato está lá em São Paulo, passou uma luta muito grande, mas ele sabe que essa igreja está orando por ele. Quem pode dizer glória a Deus? Isso para ele lá é uma alegria tremenda. Ele já falou isso para mim, porque sabe que a igreja ora por ele. Hoje ele disse: bispo, eu fui visitar uma igreja, mas eu me lembrei da minha igreja. Eu quero entrar nessa igreja o quanto antes. É coisa boa nós vermos esse lado psicológico de Jesus. Ele disse: eu estou contigo, eu estou convosco, seu nome já é Emanuel. Então Jesus, quando levou o seu castigo que nos traz a paz, paz é a ausência de guerra na alma, é a ausência dos transtornos emocionais, espiritualmente muitas vezes causados ou não. Ele na cruz comprou a nossa saúde emocional. Eu creio nisso. Ele levou a minha paz.
Ele, aliás, ele comprou a minha paz. Então, durante o ministério de Jesus, ele sabia lidar com as pessoas. Foi o maior psicólogo de todos os tempos. Quando ninguém dava nada pelas crianças e diziam, não vão incomodar o mestre, ele tinha uma forma de atrair as crianças para onde ele estava. E as crianças sentavam em seu colo. E tem que ter uma tática emocional e psicológica muito grande para que as crianças todas venham e se sentem perto de alguém. E o ministério de Jesus foi sempre assim, de animar. Se alguém estivesse desanimado, o trabalho de Jesus era animar. Prova disso é que Lázaro, aliás Jairo, chega para Jesus e diz, vai curar minha filha, ela está quase morta. E Jesus vai curar a filha de Jairo. No caminho aquela mulher se intromete no caminho ali de Jesus, mas também para ser curada. Jesus demora um pouco no caminho e lá na frente vem um recado. O recado é Jairo, não incomode mais o mestre, porque tua filha já, Jairo que ia cair a crista, como diz o nordestino naquela hora, ia perdendo o ânimo naquela hora. Jesus olhou para Jairo e disse, Jairo, não temas, acredite apenas porque eu estou contigo. Jairo ergueu a sua cabeça, a filha dele foi curada. Quando Jesus Cristo disse, Pai, está consumado, ele estava dizendo, eu fiz tudo para abençoar o meu povo, corpo, alma e espírito. E só quem recebe esse benefício, erga as duas mãos aos céus e dê um brado de glória a Jesus. Aleluia. Mas quando Jesus disse está consumado, ele não apenas queria dizer que tinha cumprido a obra tríplice. Jesus estava querendo dizer também que tudo que foi profetizado no Antigo Testamento a seu respeito havia se cumprido. Na sexta-feira santa, na sexta-feira da paixão, cumpriu-se no mínimo 25 profecias veterotestamentárias na vida de Jesus. Eu disse 25. Só na sexta-feira santa, só na sexta-feira da paixão, no mínimo 25 profecias se cumpriram na vida de Jesus. Deixa eu citar algumas poucas das 25. Por exemplo, Zacarias profetizou a respeito das 30 moedas que Judas usou, pediu para vender Jesus. A respeito das 30 moedas, Zacarias escreveu, eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não deixai-o, pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Quantas moedas? 30 moedas de prata. Zacarias 11:12. Zacarias estava profetizando que alguém iria vender o Filho de Deus por 30 moedas de prata. A profecia está ali em Zacarias. O seu cumprimento está em São Mateus 26, do 14 ao 15, onde diz, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que queres me dar para que eu vulo entregue? Para que eu vulo entregue. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Então quando Jesus estava dizendo, tudo está consumado, tudo está feito, ele estava dizendo também, Pai, aquela profecia, que alguém ia me vender por 30 moedas, se cumpriu, Pai. Judas me entregou por 5 moedas, Judas gostava de dinheiro, está cumprido, Pai, tudo foi cumprido, até as 30 moedas, não foram 31, não foram 29, mas 30, assim como profetizou Zacarias. Pai, tudo está consumado. Pai, cumpriu-se outra profecia, Pai, como o salmista falou. O salmista havia escrito, mas tu, ó homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo, juntos nós andávamos, juntos nos entretíamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Isso está em Salmo de número 55, versículos 13, 14 e 15.
Outra parte ele vai dizer: meu amigo íntimo, aquele em que eu tanto confiava, levantou contra mim o seu calcanhar. Era uma profecia sobre a traição de um amigo. Judas traiu para cumprir essa profecia. Isso está em Mateus 26, versículos 49 e 50. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso aproximaram-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Então o salmista profetizou que um amigo íntimo iria se levantar contra Jesus. Quando Jesus estava na cruz dizendo: tudo foi consumado, tudo está consumado, Jesus estava dizendo, ou querendo dizer: Pai, aquela profecia dos salmos, que meu amigo íntimo, não aquele que era meu inimigo, porque um inimigo trair já é de se esperar, não é verdade? Uma pessoa que não gosta da gente já é de se esperar. Mas um amigo, Pai, olha, meu amigo íntimo me traiu. Está consumado, Pai, a profecia se cumpriu. Meu tesoureiro, irmão, nenhum dirigente de igreja e nem de empresa nenhuma vai colocar um inimigo, alguém de pouca confiança, para cuidar de dinheiro de igreja. Não. Jesus tinha a sua bolsa, o gasofilácio dele, e ele carregava para todo lugar. E Judas era quem cuidava das finanças de Jesus. Mas foi Judas quem traiu Jesus. Isso também se cumpriu. Então, quando Jesus disse: Pai, tudo está se consumado, Pai, tudo está cumprido, Jesus estava dizendo: aquela profecia que meu amigo ia se levantar contra mim, Pai, eu também cumpri. Judas foi lá, me vendeu por 30 moedas. Ô bicho que gostava de dinheiro, era Judas. Me vendeu, Pai, meu amigo íntimo. Está cumprido, tudo está cumprido, está consumado. Por isso não falta mais nada para a minha salvação. Por isso, querido, que está aqui nesta noite, ou está me ouvindo de casa, se você quiser ter vida eterna, não precisa você pagar nada. Não precisa você fazer penitência. Não precisa você fazer esforço nenhum para isso, a não ser entregar sua vida a Cristo. E se você entregar, continuar com Ele até a vinda de Jesus. Porque tudo está consumado, tudo está pago. A minha dívida foi paga. É como se eu devesse lá uma conta muito grande, como eu devia, porque eu era pecador perdido. Hoje eu sou um pecador salvo. Jesus chegou lá e disse: quanto custa esse pecado de Cícero? Quanto custa esse pecado? Aí então lá foi dito: custa a sua vida, você tem que morrer, ser crucificado, custa isso. Aí Jesus foi lá e disse: então eu pago essa conta, de tal forma que você não deve mais nada. Diga para o irmão que está perto de você: você não deve mais nada. Você não deve mais nada ao demônio. Você não deve mais nada a Satanás. E nem a Deus, no sentido de salvação. Você deve no sentido de adoração, no sentido de fidelidade. Mas no sentido de salvação, você não deve mais nada nem a Deus nem ao diabo. A Deus, porque Deus já dispensou sua conta. Você tem vida eterna de graça. E a Satanás, porque Jesus chegou lá e disse: eu vou morrer, vou entregar a minha vida por eles, e o meu sangue comprará, o meu sangue lavará. Quantos são lavados com o sangue do Cordeiro aqui? Levante a mão e aplauda a Jesus de Nazaré agora. Mais forte, igreja do Deus vivo. Tudo foi cumprido. Tudo foi cumprido. Tudo foi consumado. Pai, tudo está feito, está completo,
está cumprido, está finalizado, não resta mais nada. Presbítero Sivaldo, precisas tu fazer o que para ser salvo? Qual a obra para completar a sua salvação? Nenhuma. Diácono Edivânio, qual obra tu precisas fazer para completar a sua salvação? Nenhuma. Quem explicar e disser para você, dê uma cesta básica para Jesus lhe salvar. Quem disser para você, dê uma esmola para Jesus lhe salvar, chegue para ele e diga: mentiroso, mentiroso, hipócrita, herege. Eu estou dizendo isso em tese, é claro que você não vai desafiar ninguém, mas saiba que esse é o herege. Jesus precisa de quilo de arroz, quilo de feijão para salvar ninguém. A igreja deve ser caridosa, a igreja deve fazer obras sociais, mas não para salvar ninguém, porque minha salvação já está consumada, já está cumprida na cruz do Calvário. Eu devo ajudar porque sou salvo, porque ele disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna e não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. E eu criei, está com 23 anos. Quem já creu, só glorifica, glorifica, glorifica e exalta, glorifica e aplaude a Jesus de Nazaré. Ele disse: está consumado. A quinta palavra da cruz é: está consumado. Está feito, está terminado. Só preciso aceitar. Só preciso aceitar. É como se eu dissesse assim: está aqui, ó, um copo com água. Está o copo com água aqui. Está consumado, está cheio. Eu só tenho que fazer uma coisa: só beber. Porque já está feito. Já está aqui. Eu não preciso comprar a água, porque a água já está aqui. Só preciso beber. Quem tem sede, vem a mim e... Quem tem sede, vem a mim e... A água já está consumada, já está preparada. Só precisa que o homem beba. Eu já bebi desta água há 23 anos. Quem já bebeu desta água? Dá um brado de aleluias e glórias a Deus. Eu já bebi. Aleluia, estou lavado. Minha salvação está completa. Porém, para finalizar, está consumado. Jesus não estava querendo dizer apenas que cumpriu a obra tríplice, que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, as 25 profecias num dia só. Citei duas, apenas duas. Mas Jesus estava querendo dizer também que para consumar uma obra é preciso consumir-se. Jesus não disse: Pai, está consumido. Ele disse: Pai, está consumado. Consumado é terminado, é feito, é completado, é finalizado, é bem completo. Consumir é outra coisa, é gastar, é corroer-se, é crucificar-se, é renunciar-se, é negar-se, é de certa forma matar a si mesmo. Escute, Pai, nas tuas mãos, aliás, Pai, tudo está consumido. Não, Pai, está consumado. Por que Jesus consumou a obra que o Pai deu para ele fazer? Escute aí, escute, meu filho, escute aqui, olha, toda atenção é pouca. Por que Jesus concluiu, conseguiu terminar a sua missão? Por que Jesus conseguiu efetivar ou efetuar a sua missão por completo? Por que ele consumou a obra? Atenção, líderes, pais e mães. É porque somente aquele que se consome é que consuma.
Só o que se consome, o que se gasta, o que se desgasta, ou até morre, o que se dá, é que consegue completar algo. Eu quero um casamento completo. Se gaste por ele. Eu quero um ministério ricamente abençoado. Se gaste por ele. Eu quero um emprego. Eu quero ser um médico. Se gaste no estudo. Eu quero uma família bem equilibrada. Se desgaste por ela, morra por ela. Eu quero que meu empreendimento dê certo. Se gaste, se entregue. Não existe obra consumada. Não existe homem realizado. Não existe obra concluída se aquele que está a executando não tem coragem de se entregar, não tem coragem de se gastar. Não há condição de se entregar um grande sermão, de se pregar diante da casa do Senhor, se não há um desgaste antes do corpo e da mente, através de oração, de jejum e de estudo. Não há condição de banda nenhuma tocar, se não há um desgaste no tempo para ouvir canções e ensaiar canções. A noite dos adoradores não se consuma, não termina, não finaliza bem, se não tiver um desgaste. Seu diácono Adivânio, parabéns pelo desgaste, parabéns por deixar semanas de serviço para ir atrás da noite dos adoradores. Ao louvorzão dos pastores e das igrejas que haverão mês que vem, não haverá consumação, uma boa finalização, um bom acabamento, se nós não nos desgastarmos, se nós não nos entregarmos. E que desgaste é este? É o desgaste dos joelhos, é o desgaste do jejum, é o desgaste da oração, é o desgaste muitas vezes de estar sentado num templo desse por 1 hora para assistir e louvar a Deus num culto. Nunca que eu irei consumar a obra espiritual na minha vida, de ter os dons espirituais na minha vida, de ter a plenitude de Deus na minha vida, se eu não me desgasto, se eu não me gasto, se eu não morro por aquilo. Jesus só consumou porque se consumiu. Você está compreendendo? Quem está compreendendo de fato? Só diz para o irmão da direita e da esquerda: eu compreendi, glória a Jesus. Diz isso, e se você disse isso com fé, dá um glória a Jesus alto, igreja, e aplaude a Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus teve uma vida para consumir-se, consumindo-se. Muitas vezes ele tinha que se ausentar para tomar um descanso por estar tão exausto. No seu ministério era assim. Muitas vezes tão exausto ele estava que dizia: procure um lugar para eu descansar. Ele tinha uma casa na beira-praia. Se você estudar, você vê. Mas existiram momentos na vida de Jesus que ele estava distante de sua casa. E alguém chegou e disse: eu quero te seguir. Jesus disse: olha, filho, quer me seguir, me siga. Mas eu estou numa correria tão grande que as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas eu não tenho nem onde dormir esta noite. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus se consumiu. Ele não tinha nada. Tinha horas que ele não tinha onde dormir. Ele levou uma vida de desgaste físico, não apenas na hora da morte, mas em seu ministério. Lá quando ele estava exausto, muitas vezes sentia sede e não tinha água, sentia fome, alguém tinha que comprar comida longe, sim, e sem contar que o seu desgaste muitas vezes para amparar,
para amparar e defender os desafortunados. Isso desgasta qualquer pessoa. Para defender o desafortunado, ele tinha que comprar muitas vezes uma briga. Era uma prostituta desafortunada, eram crianças que ninguém dava nada por elas, e Jesus tinha que muitas vezes defender esses desafortunados e comprar uma briga com essas pessoas. Jesus se desgastou em todo o seu ministério. Ele se desgastou, ele se consumiu em todos os seus 3 anos e meio de ministério, mas também se consumiu na hora da morte. Ah, meu querido, não precisamos aqui nesta noite relatar, porque já relatamos tanto, mas também não precisamos sair desse sermão sem dizer algumas coisas aqui sobre o consumir do corpo de Cristo lá na crucificação. Hoje eu falava para os estudantes do seminário, olha para cá. Havia uma capital da Assíria chamada Nínive. Eu disse, ela era conhecida pela sua crueldade. Quando ela ia matar o inimigo, segundo a história, primeiro eles começavam arrancando as unhas. Depois de arrancar as unhas cruas, eles arrancavam essa pele de cima, chama-se epiderme. Quando arrancava a epiderme do ser humano, o cara já estava todo o seu aparelho digestivo já tinha se relaxado todo. Eles começavam a cortar os dedos, depois cortavam as mãos, até a pessoa morrer antes de ser cortado o último pedaço. Escute cá, sabe por que tinha esse estilo de morte em Nínive? Porque eles examinaram, pela lei da psicologia da época, que essa era a pior maneira de matar uma pessoa que tinha feito mal. Eles achavam que alguém que tivesse feito mal a alguém, se você tacasse, como dizemos aqui, o nordestino, um pedaço de pau na cabeça e matasse essa pessoa em 5 segundos, em 10 segundos, não valia nada. O cara colocou uma família para sofrer o tempo todo e matar em 5 minutos? Não, vamos arrancar primeiro a unha do dedo aqui, do segundo dedo, aí vamos virar para outra mão, vamos arrancar a pele, vamos arrancar os olhos, aí ele vai morrendo de pouquinho, aí ele paga. Nínive era assim. A Judeia passou a ser província romana. E então examinaram se a forma de crueldade de Nínive era a pior que existia. Se for, vamos adotar aqui para matar nossos inimigos assim. E os psicólogos da época, os conhecedores da mente da época, descobriram que a crueldade de Nínive não era a principal crueldade. Então vamos analisar alguma coisa que seja pior do que arrancar unhas, epidermes e olhos para matar. E examinaram a melhor maneira de castigar uma pessoa até a morte é na cruz. A gente prega um prego aqui, outro aqui, 2 nos pés. E então a gente crucifica a pessoa. Ele pode passar até 9 dias agonizando na cruz. Ele pode passar até 9 dias rasgando as carnes aqui. E quando ele custar a morrer, vai lá e catuca com uma lança, que ele perde todo o seu sangue, entra num estado febril em alto grau, e ele entra num estado de sede muito grande, que a língua cola no céu da boca, aí ele morre devagarinho. O pior método foi a cruz. Jesus foi lá, ele consumiu-se na hora da cruz, sem contar com a vergonha que Jesus passou. Diz a Bíblia que pegaram a túnica de Jesus. Agora escute, aqui eu termino. E tiraram a túnica de Jesus.
Aquilo foi a maior vergonha que Jesus poderia ter passado. Quando tiraram a túnica do Senhor, e você diz, por quê? Exatamente, aí eu termino a mensagem desta noite para dizer que tudo foi consumado exatamente. Jesus era o nosso sacerdote. Quando ele veio com três funções: rei, sacerdote e profeta. Isso representado pelos três presentes trazidos pelos reis magos no começo de Mateus: rei, profeta e sacerdote. Então, meu querido, minha querida irmã, Jesus era o nosso maior sacerdote. O sumo sacerdote é o sacerdote maior. Quando Jesus disse está consumado, até nisso se cumpriu em Jesus. Até nisso se cumpriu a profecia do Antigo Testamento. Se você depois examinar Levítico capítulo 16, do 23 em diante, você verá como era que os sumos sacerdotes entravam no santo lugar para expiar o pecado do povo. Escute aqui. O sumo sacerdote chegava no santuário, pegava a sua túnica de linho, dentro do santuário, tirava a túnica de linho. Depois ele continuava dentro do santuário e tirava toda a sua roupa, dentro do santo do lugar. Ali ele tomava um banho dentro do santuário. Depois ele vestia a roupa de novo. Aí ele ia oferecer o pecado pelo povo, oferecer a oferta pelo pecado do povo. Era só assim que Deus perdoava o pecado do povo. O sumo sacerdote no templo do Antigo Testamento. Chega Jesus do Novo Testamento. Na hora que Jesus está morrendo lá na cruz, ele está sendo nosso sumo sacerdote para oferecer o maior sacrifício, que não foi de cordeiro, não foi de animal nenhum, não foi de farinha ou flor de farinha, não foi de outra coisa parecida, não foi nenhum holocausto extra. Ele estava oferecendo o maior sacrifício, que era a sua vida. Era necessário que ele passasse a vergonha de um sumo sacerdote e ficasse despido na presença do Santo dos Santos. Tudo isso para pagar a minha vergonha e a tua vergonha. Ele pagou tudo. Tudo está consumado, igreja. Pode glorificar o nome eterno de Jesus. Tudo está feito, tudo está feito. Até nisso tudo está feito, tudo está consumado. Agora, queridos, diante de tudo isso, o que eu devo fazer? Eu termino dizendo, Paulo disse, olhe, o amor de Jesus Cristo me constrange, viu? Que foi que Paulo disse, sabendo de tudo isso, que tudo está consumado, que ele fez uma obra tríplice, corpo, alma e espírito, todo o meu está aqui abençoado, que ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento, que ele fez tudo isso pela minha vida, que ele se consumiu totalmente, consumiu-se no seu ministério, consumiu-se lá na cruz, consumiu-se para consumar. Eu pergunto, você quer consumado em sua vida os dons do Espírito Santo? Quem quer consumado em sua vida, quer que realize em sua vida, realize a plenitude do Espírito Santo? Quantos querem um enchimento especial, total, a plenitude do Espírito Santo? Dá um sinal aí, dando um glória a Deus ou um amém alto. Quer que aconteça isso mesmo? Se consuma. Se consuma. Esqueça de si mesmo, como Paulo disse. Logo já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E o viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Se consuma, como Paulo também disse aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer que Deus consuma? Você quer que Deus realize? Que Deus encha você da sua graça? Se você quer, você precisa se consumir. Tocadores, consumam os dedos. Cantores, consumam as vozes. Pregadores, consumam o tempo. Quem não se consome não consegue consumar, não consegue terminar. Ele pode até começar, mas ele não termina. Ele pode até fazer, mas faz mal feito. Mas quem se consome, quem se entrega, sempre vai ter a vitória completa, porque faz bem feito. Ele não tem pena do seu corpo, ele não tem pena da sua vida, ele não tem pena do que é seu. Vida cristã é renúncia, é entrega total, é consumir-se, é gastar-se. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um, tome cada um a sua cruz e siga-me. Se você quer algo completo de Deus em sua vida, tome a cruz. Tome a cruz. Senão não tem profecias, não tem visões, não tem revelação, não tem plenitude espiritual. Mas se você se consumir, você com certeza vai ter consumada em sua vida a obra do Espírito de Deus. E nesta noite, como disse o irmão Agimiro no começo, você não precisa sair daqui do jeito que você entrou. Você pode agora dizer: Senhor, eu quero me consumir. E você pode ficar de pé, se você quiser dizer isso ao Senhor. Senhor, eu quero me consumir em Tua presença, para que eu possa consumar a obra. Eu vou te dar 30 segundos para você erguer sua voz e glorificar a Jesus. Levanta as duas mãos se você entendeu a palavra, e com as mãos levantadas, comece a orar. Feche seus olhos, comece a orar e comece a dizer: Pai, eu quero me consumir, eu quero me gastar, eu quero crucificar-me nesta noite. Diga ao Senhor: eu quero me consumir, eu quero me consumir. Levante sua voz e adore ao Senhor. Levante sua voz, feche seus olhos e com as mãos levantadas diga: Senhor, eu quero me consumir na Tua presença. Você não precisa sair daqui do jeito que entrou, você tem que sair diferente. Diga que quer se consumir, diga que quer se queimar. Digam: Jesus Cristo, eu me consagro, eu me entrego, eu me consumo, eu me gasto pela Tua causa. Aleluia. Maranata, 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 vem Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao nome soberano do Senhor. Graças a Deus por mais uma mensagem que, pela providência divina, pude levar até você. E eu espero que você, a partir de hoje, ande de uma forma diferente diante de Deus. Se você quiser adquirir outras mensagens do Bispo Amaro, este que vos fala, ou efetuar o seu convite para
a sua conferência, entre em contato conosco, que será um prazer atender a vocês. Vai aí o número do nosso telefone fixo. Anote: 0 operadora 88 3531 0324. Também você pode nos contactar pelo meu e-mail. Anote: drbispoamaro@hotmail.com. A palavra de Deus é viva e eficaz. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Maranata, Maranata.